Tem que ter um perfil de bom ouvinte e desenvolver a empatia. Então, estude, leia sobre empatia, né? O que isso significa, porque eu acho que isso anda junto com um desenvolvimento de competência muito importante para atuar nessa área, que é ser facilitador. Gostar de número de gente, né? Porque você vai escutar as pessoas, mas você também tem que olhar os dados, né? Então, conjugar essas duas competências, o olhar analítico com a escuta empática, eu acho que é essencial em termos de perfil. Eu vejo como uma super oportunidade de carreira e para contribuir dentro das organizações com essa mudança na forma de fazer o trabalho acontecer, né? Para que ele aconteça de um jeito que contribua mais com o mundo e com a felicidade das pessoas. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host aqui do nosso videocast, o ACXcast da comunidade Amigos do CX. Bom, hoje a gente está com uma convidada super especial, né, Soraya Badi, tá certo, né? Tá certo. Soraya Badi. Não, porque a gente estava falando um pouquinho do nome da Soraya aqui, e aí o Badi é alemão, né, Soraya? Isso. Só que muitas vezes o pessoal junta e fica... Soraya Abad vira um nome árabe, né? Exatamente. Bom, então a Soraya, a gente vai falar hoje muito do tema de gente, Employee Experience. E Soraya, super obrigada por aceitar o nosso convite aqui, super parceira. Fala um pouquinho da sua trajetória, quem é a Soraya, como a Soraya entrou nesse mundo corporativo e agora como diretora aí, né, de People and Transformation Director na Alelo. Legal. Gente, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje, falando de um tema que é uma paixão, muito mais do que uma profissão, né? Eu acho que a profissão, trabalhar com gente é uma coisa que me escolheu e eu escolhi também, né? Escolhi de volta. Então, quando eu recebi o convite para o podcast, você me contou que a gente ia começar falando desse assunto de carreira, eu voltei refletindo ali para o meu sonho de menina, né? O que você quer ser quando crescer e tal? E aí teve aquele primeiro, assim, a aeromoça, né? Ufóloga. Mas depois que a coisa ficou séria, meu primeiro sonho profissional foi trabalhar na ONU. Olha que legal. E o que eu queria era trabalhar com reconstrução de países devastados, porque eu achava incrível essa missão de ajudar as pessoas a melhorarem de vida. E eu acho que é nisso que trabalhar com RH me trouxe realização, porque se conectou com esse mesmo propósito. Eu me vejo ajudando as pessoas a melhorarem de vida, a encontrar felicidade, né, através das suas carreiras, da sua evolução profissional, da evolução pessoal que elas conseguem ter através dos aprendizados, das experiências, das oportunidades que elas têm no trabalho. Muito legal. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, sou de uma família bem típica brasileira, né, que teve uma ascensão social muito significativa na geração dos meus pais. Então, eu tenho uma tia que é formada em ensino superior, minha mãe é do interior do Paraná. Vieram para cá, assim, trabalharam muito, ralaram muito, começaram a trabalhar muito cedo. E essa cultura veio para mim. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar fazendo monitoria numa escola de inglês. Eu estudava inglês desde os 8, 9 anos. Meus pais tinham trauma porque não falavam inglês. Então, com muito sacrifício ali, pagaram inglês sempre para mim. E eu tinha facilidade, então comecei a trabalhar na escola. E depois evolui para dar aula. Essa escola me ajudou a pagar a minha faculdade, o ensino superior. Foi super legal e eu percebi que eu gostava de trabalhar com gente. Legal. E isso acabou direcionando minhas escolhas profissionais, né? Então, eu fiz faculdade de administração logo no começo, fazendo ali as entrevistas de estágio. Tudo que era muito processual eu achava sem graça. Uhum. E quando eu fiz a primeira entrevista para uma oportunidade em RH, me brilhou os olhos. Legal. E aí eu entrei na área, né? Ali num primeiro momento, até para trabalhar com uma coisa mais lógica. Eu comecei a trabalhar em RH na área de remuneração e benefícios, mas me apaixonei e fiz carreira, segui na área, nunca saí. Eu acabei trabalhando com outras coisas depois, né? Então, já liderei a área de inovação, já liderei uma área de produtos, mas eu nunca deixei RH, que é o que eu mais gosto de fazer,
é uma paixão e quem convive comigo sabe que é um assunto que eu gosto de conversar, não só um tema que eu trabalho, assim, durante as horas, né? As 40 horas semanais, mas é um assunto que eu gosto, que permeia a minha vida. Não, show de bola. E assim, nessa sua trajetória, é muito legal, né? Porque você falou lá do seu desejo quando você era criança, que realmente se conecta com o seu dia atual, né? Porque quando a gente está falando de colaboradores, de gente na empresa, a gente precisa tracionar toda essa mudança também, né? A gente está impactando a mudança na vida de cada uma dessas pessoas. Mas nessa trajetória que você teve, profissional que está tendo, né? O que você vê dos últimos anos que mais te impactou, assim, no mercado? Em questão de gestão de pessoas, o que trouxe para você uma coisa que você pode falar, putz, ó, isso aqui foi uma virada de chave? Tá. Eu acho que tem duas coisas que foram viradas, assim, muito importantes, coisas que impactaram muito o mundo do trabalho. Tá. Uma foi o próprio avanço da tecnologia, porque a forma como as coisas acontecem no mundo mudaram. Uhum. E aí as expectativas das pessoas sobre como as coisas acontecem nas empresas também mudaram. Então, falando já de experiência, né? Se eu vou abrir uma conta num banco e eu consigo fazer isso sem atrito nenhum, consigo fazer isso digitalmente, subindo os meus documentos, né? Sem falar com ninguém, sem ir numa agência, por que na hora de fazer um processo admissional eu tenho que ir lá no balcão do departamento pessoal e entregar uma pastinha, né? Exato. Então, essas coisas não deixaram de conversar. Só que quando a gente fala de investimento em tecnologia para a área suporte, isso era a última prioridade nas empresas, né? Então, essa virada de chave, assim, na expectativa que as pessoas têm sobre as empresas e como se passou a investir também no marketing da marca empregadora, né? Uhum. Fez muita diferença, porque a gente começou a disseminar boas experiências de marcas empregadoras e começou a construir uma nova norma do que era esperado das empresas, né? Então, uma coisa que era assim, isso é frufru, não vou gastar tudo isso de dinheiro para um processo que é um processo interno, que é um processo de suporte. Virou, não, a gente não pode não ter isso. Isso é o básico que qualquer boa empresa tem que ter. Então, eu acho que vários investimentos que um líder de RH não conseguia justificar num contexto passado, ele passou a provar com muito mais facilidade, porque isso virou a regra de mercado, né? Então, eu acho que esse avanço de tecnologia gerou uma expectativa por experiências melhores que subiu a régua para todo mundo. Então, acho que isso foi uma mudança, né, que aconteceu para todos os lados, e claro que ainda tem empresas se adequando, porque a gente tem os early adopters e tem o pessoal que vem lá no final, né? Sim. E tá tudo certo, faz normal, parte. exato. E eu acho que outra coisa que faz muita diferença nesse sentido, e que é um pouco mais complexa, é a mudança no equilíbrio das relações de poder no mundo do trabalho. Por quê? As regras, a gente estava até falando aqui no nosso esquenta, né, do que é RH, né, recursos humanos, relações trabalhistas. Todo o nosso desenho do trabalho, ele foi feito para um modelo industrial, em que eu tenho o dono do capital, né, que Exato. diz o que tem que ser feito, quando e como, e as pessoas que cumprem as ordens. Mas hoje a gente está numa sociedade do conhecimento. Quem detém o poder? Quem tem o conhecimento, né? Por isso que a gente vê os profissionais de tecnologia dizendo, não vou trabalhar presencial. E aí, a vaga de tecnologia que é presencial, você demora mais para fechar, você tem que pagar muito mais, você pega o profissional mais desatualizado, né? Desculpa, pessoal, talvez eu esteja sendo um pouco preconceituosa, mas tá difícil contratar, né? Os meus colegas de RH atendi, tá muito difícil contratar, porque as pessoas não querem, e o poder está nas mãos desses profissionais, porque tem uma escassez desse conhecimento. Então, Sim. Isso é um reequilíbrio de forças que tem acontecido no mercado de uma forma geral, para alguns perfis de uma forma mais acelerada, mas como um todo, tem vindo mais poder ao longo do tempo para a mão do funcionário.
né, do profissional, da pessoa. E aí, isso demanda um repensar da organização sobre como lidar, como organizar o trabalho, né? Há uns anos atrás, eu fiz uma certificação baseada num livro que chama Agile People, da Pia Maria Thoren, que é uma sueca, que fala de como aplicar os conceitos de agilidade que surgiram em tecnologia para recursos humanos, né? Para as relações humanas, para o âmbito organizacional. E começa tudo de uma reflexão inicial, que é a seguinte: como é que você vê as pessoas? Você vê as pessoas como preguiçosas, que querem ali fazer o mínimo necessário para ganhar o seu salário? Ou você vê as pessoas como pessoas que querem se realizar através do que elas fazem como profissão e que só precisam de boas condições para entregar o seu melhor? Porque a gente organiza o trabalho em torno dessa visão. Legal. E aí, quando a gente olha para a nossa legislação trabalhista, né, acho que até evoluiu um pouco agora, mas até 5 anos atrás, é totalmente organizada para controlar as pessoas. E as pessoas não querem mais ser controladas. Então, é um grande desafio para os profissionais de pessoas mediar isso, né? Evoluir esses processos de gestão. Então, eu acho que essa tendência, essa mudança na forma de enxergar as pessoas, de enxergar o trabalho, também tem gerado muito impacto no que é esperado do profissional de RH, no que a gente tem que entregar para a empresa. Nossa, e é muito legal você trazer esses dois pontos, porque você trouxe ponto tanto da questão de tecnologia, né, que ele acaba sendo um habilitador e um facilitador no processo, mas também essa questão da própria visão da estrutura da área, né, de relações humanas, recursos humanos, aí. E Soraya, quem é a Alelo? E hoje vocês estão com quantos colaboradores? A Lelo é uma empresa que acabou de completar 20 anos. Show de bola. Agora, em junho. Eu tenho 9 anos de empresa. Ela tem 1.300 colaboradores. Hoje ela é composta por 3 marcas. Então, a gente tem a Alelo Benefícios, que é a primeira marca, né, a marca mãe. A Veloy, que é a empresa de mobilidade. E a gente tem um negócio novo, que é a marca Pede Pronto. A Pede Pronto é um app de pedidos de comida. A Veloy é uma empresa de tag, que começou com tag, e agora tem um negócio também de gestão de frota, mobilidade mais ampla, e ela já tem 2 milhões de clientes e mais de 1.000 lugares de aceitação em pedágios, shoppings e estacionamentos no Brasil inteiro. E falando dos números da Alelo, né, são 10 milhões de usuários no Brasil, mais de 150 mil empresas clientes, então ela tem números aí bem interessantes. E é um negócio de meio de pagamento, né? Mas que trabalha muito focado em benefícios, despesas corporativas, incentivos, então tudo que tange aí a experiência do colaborador. Muito legal. E sempre atrelando a tecnologia para facilitar essa experiência também para quem utiliza, né? Exatamente. Nosso Legal. posicionamento é ser essa empresa que conecta pessoas e negócios. Então, a tecnologia, sem dúvida, é a forma de fazer e de criar essas experiências que criam essa conexão. E você acredita que tem empresas que estão evoluindo bem nisso daí e já vem, por exemplo, a gente vai falar aqui de experiência do colaborador, né? Vem essa jornada do colaborador, desde o começo até, muitas vezes, até depois que termina o ciclo do colaborador dentro da empresa, né? Ainda tem todo um trabalho ali, porque aquele colaborador ali pode até ser um possível cliente, pode ser uma referência e tal. Como que você vê a maturidade das empresas em relação a essa questão da jornada do cliente, da jornada do colaborador dentro das organizações? As empresas estão se atentando a isso? Maturidade? Como que você vê? Eu acho que tem um processo evolutivo acontecendo, né? Eu acho que os profissionais de RH estão buscando capacitação, mas eu acho que é uma jornada que ainda está inicial.
né? Sim. Eu que falo um pouco do assunto, faço alguns webinars, né? A gente percebe ainda uma busca por conhecimento, mas num estágio bem inicial, um nível de maturidade ainda baixo, né? Até de conceitos ainda de design thinking, de facilitação, né? Falta formação ainda. Então, acho que ainda é uma mensagem que tem que ser bastante propagada. Eu acho que tem muitas áreas de RH, a partir dessa provocação da experiência, se reposicionando, inclusive repensando nomenclaturas, Isso. né? Então, eu conheço departamentos que agora estão se denominando... nós somos a área de experiência do cliente, ou o departamento do cliente, do colaborador. Ou o departamento de felicidade, né? O Chief Happiness Officer. E tá tudo certo, porque no fim, quando a gente olha, tudo realmente é experiência. Mas o quanto as pessoas estão olhando metodologicamente para isso, sistematicamente para isso, né? Será que tem dados? Ou será que a gente está fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e só mudou o nome, né? Porque nome você pode chamar realmente de qualquer coisa e experiência do colaborador é um nome excelente. Sim. Mas eu acho que a provocação vai muito além de mudar o nome, né? E lá na Lelo a gente tem feito várias experimentações nesse tema já há alguns anos, a gente vem se capacitando já há alguns anos, a gente ampliou muito a troca com a nossa própria área de CX, né? E a gente aprende muito com eles, e na medida em que a gente avança na maturidade em CX, uma puxa a outra também, né? Então, porque assim... qual que eu acho que é a reflexão? Por muitos anos, as empresas comunicavam. Comunicação interna é um departamento que existe nas organizações há muitos anos. É um departamento tradicional. Qual é o departamento que escuta? Olha só. Isso. É sobre isso, né? Não é mais... A comunicação era uma via única só, né? Não tinha essa troca. Exato. É sobre dialogar. Exato. E aí, quando a gente fala de diálogo, como que a gente escuta? Como que a gente escuta de forma estruturada, né? Embasada? Como é que a gente traz números? Falando aqui da minha experiência na Lelo, a gente ia fazer as discussões dos assuntos na reunião de diretoria e virava uma guerra de opiniões e preferências. Um exemplo aqui, eu fiquei pensando quando eu estava vindo no carro, histórias legais para contar, né, para as pessoas. Trabalho híbrido. Muita empresa adotou trabalho híbrido pós-pandemia, né, ou durante a pandemia por necessidade. Lá, eu comecei uma jornada para tentar emplacar home office desde 2015. Eu entrei na Lelo em 2014 e em 2015 eu comecei a levantar essa bandeira. O pessoal até falava, Soraya é o Antônio Conselheiro do home office, né? Guiando a gente ali no deserto. Eu pregava sozinha, ninguém acreditava. Por quê? Eu tinha tido uma experiência de trabalho remoto muito boa. Eu trabalhei em consultoria logo no começo da carreira. Eu era estagiária, fazia trabalho remoto, funcionava super bem. Era uma coisa que me motivava muito. Era um fator de engajamento, retenção, flexibilidade. E eu tentei implementar o home office com esse argumento, assim, super idealista, né, da minha parte. Pessoal, é importante para o colaborador, é qualidade de vida, é flexibilidade, isso tem a ver com as tendências. E as pessoas falavam, mas o cachorro vai latir, a pessoa vai ficar dormindo e não vai trabalhar. Então, não emplacava, né? Sim. E depois que aconteceu a pandemia, eu até fiquei pensando, nossa, se eu tivesse ido com um argumento de gestão de crise, eu teria emplacado muito mais rápido, não tive essa ideia. Mas qual foi a ideia que eu tive? Eu falei, eu tenho que trazer dados de mercado. E aí eu fui buscar a associação de teletrabalho aqui no Brasil, chamei o presidente da associação para uma reunião de diretoria para a gente sair da discussão de opinião. E ele trouxe dados de produtividade, dados de engajamento de colaborador, dados de empresas que já faziam adoção e como o percentual vinha crescendo e era uma tendência que estava se consolidando. E a Lelo, como uma empresa que vende para RHs, ela está sempre buscando pioneirismo nas práticas. E aí eu consegui fazer um argumento que pegou os executivos, né? Eu consegui construir ali um gancho que engajou para a gente fazer um piloto.
E o piloto nunca anda para trás, né? O piloto anda para frente. Exato. Então, começou um piloto em poucas áreas, um dia por semana. A gente rodou pesquisa. Teve Isso quando? Em 2015. 2015, tá. Rodamos pesquisa, fizemos capacitação para produtividade no home office, ampliamos o piloto para a empresa toda, depois ampliamos o piloto para 2 dias por semana, mais pesquisas, mais trabalho de conscientização. Resumo da história. No começo de 2020, em janeiro, a gente estava trocando os últimos computadores desktop por notebook e a gente tinha trocado todos os ramais por celular. Quando entrou a pandemia, para a gente foi transparente. Eu só tive que fazer ajuste da VPN. Foi a única coisa, foi o único impacto. Olha só. Porque eu já tinha todas as ferramentas prontas, eu já tinha capacitado as pessoas em conceitos de produtividade, eu já tinha regras, eu já tinha até benefícios, né, que as empresas estavam desenhando. Como eu tinha time comercial remoto há mais de 10 anos, eu também já tinha referência, né? Eu só estendi. Então, trabalhar com dados muda o jogo. Porque você sai do achismo, do que cada um prefere, da experiência pessoal de cada pessoa, né? Na sua vivência profissional pregressa, e vai para o que funciona, para o que é tendência, para o que está funcionando no mercado. E a gente transformou isso em prática lá, quando a gente trouxe agilidade para o centro da cultura, porque a gente formou os grupos de testers. Então, eu tenho grupos de colaboradores, que são os nossos usuários, né, no caso do RH, e eu replico a demografia da empresa. Então, eu tenho o grupo ABC, que representam a demografia, e toda vez que eu tenho que fazer uma mudança de um processo, de uma política, eu tenho a possibilidade de rodar pesquisa quant e de rodar grupo focal com essas pessoas. Legal. E aí sai da discussão do achismo, porque eu levo para um comitê para aprovar alguma coisa, eu já falo, rodamos com os testers, a percepção é essa, o endosso é dessa forma, as preocupações são essas, né? Então, inclusive, esse ano, a gente fez revisão do nosso propósito organizacional. A gente passou pelos testers e foi uma coisa que contribuiu muito, porque é um tema em que o retorno das pessoas era muito relevante para o caminho a seguir, para validar o caminho a seguir, né? Então, estabelecer esse diálogo de uma forma organizada, sistemática, frequente, é essencial. Hoje, o que eu tenho de questionamento é assim... mas a gente teve uma massa crítica, será que a gente não deveria fazer uma pesquisa quant também para esse assunto, pela criticidade do tema? Mas não mais eu acho que, ou eu prefiro, ou na outra empresa que eu trabalhei era... Sai do subjetivo e vai pro exato ali mesmo, né? Trazendo os dados e tudo mais. E eu achei muito legal isso, o grupo de testers. E uma dúvida, eles participam da pesquisa, mas eles também, por exemplo, vocês viram que dá super certo, vamos começar um teste aqui com eles e depois vamos amplificar para toda a empresa. Acontece isso também ou não? Em geral, a gente usa para pesquisar coisas com eles, não para pilotar. Quando a gente pilota, normalmente a gente abre o piloto para inscrição na empresa. Entendi. A gente pilota legal. Muito produto, por exemplo, né? Como a gente lança produto de RH para mercado, a gente pilota produto e a gente abre para os colaboradores em geral se inscreverem para pilotar. Mas iniciativas de RH, dificilmente a gente... faz MVP. Não, tô lembrando aqui. Até teve um tema de reconhecimento que a gente fez, mas a gente também abriu inscrição. A gente não fez só com os testers. Bom, legal. E até falando na questão de reconhecimento, não sei se todos sabem, mas a Soraya, ela é autora também, a coautora do nosso livro Experiência no Colaborador e na Teoria e Muita Prática. E eu gostei muito do seu capítulo, que você trouxe luz a um tema que, para mim, parecia meio despercebido. E quando eu entrei, eu falei, nossa, quanta riqueza tem aqui, né? Que é a questão dos rituais de reconhecimento, que eu achei muito legal. E você fala
você diz no seu capítulo que eles realmente, esses rituais criam esses vínculos, né, entre os líderes, as equipes, a própria organização em relação a propósito, entre essas coisas. Fala um pouco para a gente da importância desses rituais e o que vocês têm feito na Alelo a respeito dos rituais de reconhecimento. Eu escolhi falar desse tema dos reconhecimentos porque quando eu converso com as pessoas sobre as experiências que marcaram ou que marcam a trajetória delas na Alelo, o que marca sempre é o reconhecimento, porque eu acho que é um traço da cultura. A gente tem um jeito muito especial de celebrar e de reconhecer. E a gente fez isso de diferentes formas, a gente sempre reinventa isso, né? E acabou virando, assim, uma característica do nosso DNA, e a gente já inspirou muitas pessoas, muitas empresas que convivem com a gente, com as nossas práticas, e eu achei que era uma contribuição bacana que a gente poderia fazer para a comunidade, expandindo, né, a visibilidade de algumas dessas práticas. Eu vejo os reconhecimentos como uma alavanca muito importante de transformação de cultura. Muitas vezes as empresas querem levar a cultura de um ponto A para um ponto B, mas não sabem como fazer isso. E os reconhecimentos, eles têm esse potencial, porque você comunica claramente, né? Você dá uma mensagem ali naquela direção que você quer que as pessoas caminhem para aquilo. Legal. E a gente foi muito estratégico em desenhar o nosso cardápio de reconhecimento para os elementos que a gente queria fortalecer na cultura e os elementos que a gente quer fortalecer na cultura, né? Então, a cada ciclo de revisão da cultura, a gente revisa esse cardápio, mas tem algumas coisas já muito consolidadas, né? Uma das práticas assim, mais conhecidas tá lá desde o ano que eu entrei, de 2014, que é o nosso reconhecimento por promoções, méritos, né, evoluções de carreira, que é o baldinho, que as pessoas falam baldinho, mas, né, o que é esse tal desse baldinho, né? Então, o que é o baldinho? Uma das coisas que a gente acredita é que o reconhecimento ele tem que ser transparente, público, porque muito mais do que ganhar um brinde, um presente, um valor a mais no salário, é o reconhecimento dos colegas, né, das pessoas que estão com você todos os dias, da sua família. Isso tem um valor intangível, superior, né, que adiciona. E as duas coisas somadas têm um potencial de motivação, de engajamento, de energização do profissional, da pessoa muito superior. Então, é um ritual para o qual a gente dedica bastante tempo e energia. Ele é super consolidado. Então, o que é o baldinho? É um balde mesmo, pequenininho, né? É um mini balde. Verde. Não é verde. Não é verde. Ele já foi metálico. Hoje ele é transparente Tá. e ele é personalizado. Legal. Tem lá, né? Às vezes tem o nome da pessoa. A gente vai mudando. A cada ano a gente vai mudando. Boa. Mas ele é o símbolo do nosso ciclo de reconhecimento. E o profissional atualmente personaliza o que vai dentro. Legal. Então, vai uma bebida, vai um snack, né? Por quê? O que é esse baldinho, então? Que a pessoa hoje, atualmente, recebe na casa dela, né? Antes a gente entregava num ritual no escritório. Agora, com o trabalho remoto, a gente faz uma live em que a gente comunica quem está sendo reconhecido e por quê. E essa é que é a apoteose, tá, gente? A apoteose é a sua liderança falando: olha, eu estou aqui hoje para reconhecer uma pessoa que tem feito um trabalho incrível, ela colabora, ela impulsiona a performance do time. Aí eu falo por que aquela pessoa tem feito a diferença, por que ela é um símbolo da cultura, onde que ela faz a diferença na vida do cliente. Muito legal. E aí eu digo que essa pessoa está sendo promovida ou está sendo reconhecida, né? E esse reconhecimento público vira um reconhecimento do time da empresa, porque isso é divulgado para a empresa toda. Aí depois a pessoa pode escolher esse baldinho e ela recebe o baldinho em casa. E o momento do baldinho em casa é um momento de celebração em família.
Então, esposa, filho, nossa, pai, o que é isso? Uhum. Ah, isso aqui é porque o papai foi promovido. O que é ser Legal. promovido, né? Aham. E aí a gente recebe, assim, as fotos do filho com o baldinho na cabeça, a cara toda cheia de chocolate, Que né? legal. Então, vira uma celebração em família, é o brinde ali que você faz com seu parceiro naquela noite. Então, a gente tem vários elementos no nosso cardápio de reconhecimento, cada um reforça uma mensagem, né? Acho que vale contar um pouco deles. O baldinho é o mais marcante, então tem outras empresas que já fizeram a cerimônia do baldinho para premiar potenciais, em convenção, né? Já inspirou muitas coisas assim em parceiros nossos e a gente Legal. acha isso super bacana, é um orgulho para a gente, né? Mas a gente tem outras práticas que são legais. O caçulinha do nosso cardápio de reconhecimentos é o fã do cliente, que foi um reconhecimento mais recente que a gente implantou para quem faz alguma ação de encantamento do cliente. E o profissional ele é premiado com alelitos, que é uma ferramenta nossa proprietária de reconhecimentos. Alelitos são pontos. Pontos para o desenvolvimento. Então, são pontos que o colaborador pode receber durante toda a jornada dele na empresa. Ele recebe quando ele entra na empresa, ele recebe quando ele faz treinamentos na universidade corporativa, ele recebe quando ele completa tempo de casa. Em várias ações que a gente tem de engajamento, a pessoa pode receber alelitos e ela resgata numa plataforma que é um e-commerce, né? Ela pode resgatar livros, sessões de coaching, treinamentos, Que né, legal. em plataformas online diversas. Ela pode resgatar agora, que é a novidade, itens das nossas marcas. Então, o moletom da Alelo, da Veloy, do Pé de Que legal. Pronto, né? Caneca, guarda-chuva. Então, as pessoas piraram. Agora, no aniversário de 20 anos da Alelo, a gente lançou uma coleção super especial, que a gente chamou de Wishes, que tinha bolsas, shoulder bags, né? Bolsas sustentáveis ali para fazer mercado, meias personalizadas, as pessoas piraram, então também dá para resgatar com alelites. Então, esse é outro reconhecimento que a gente faz. E os alelites a gente usa em várias ações. E o que é bacana dos alelites? Eles surgiram num hackathon, numa iniciativa de intraempreendedorismo que a gente fez alguns anos atrás. Entendi. Foi uma colaboradora do comercial que trouxe a ideia e ela foi incubada e a gente ajudou a desenvolver e ele vem evoluindo, já tem alguns anos agora a iniciativa, então é um programa de reconhecimento também já consolidado, né? E outro exemplo de reconhecimento bacana que a gente faz é o tempo de casa. Legal. A gente faz um evento que as pessoas que têm mais tempo de casa podem ir com o familiar, então um coquetel super legal. E tem uma premiação que fala muito com o que as pessoas mais querem hoje. O que as pessoas mais querem hoje? Tempo. Então, o que a gente dá para quem está completando o tempo de casa? Tempo livre. Licença prêmio. 10 dias de descanso, 15 dias de descanso, com cartão Alelo pré-pago de alguns R$1.000 para você fazer uma viagem legal, né, com a sua família. Então, são reconhecimentos que a gente vai evoluindo, mudando ao longo do tempo, mas sempre criando experiências memoráveis, inesquecíveis, né? Dividindo aqui a nossa criatividade numa situação difícil. A pandemia foi um período super difícil. E a gente ficou, o que a gente vai fazer, né, com o baldinho? Ninguém aguenta mais live. Como é que a gente faz esse momento ser especial para as pessoas? E aí a gente pirou. Falou, vamos fazer um drive-thru de baldinhos. Que legal. No estacionamento do prédio. E aí a gente botou um carro de som que ficava tocando um axé super animado, colocou um monte de balão. Legal. Tinha uma parte da liderança lá meio espalhada, todo mundo de máscara, e as pessoas vinham com o carro, com a família, cachorro, avô, todo mundo da casa, dentro do carro, para resgatar o baldinho, fazendo buzinaço. E para muitas pessoas esse foi o baldinho mais inesquecível, porque tava com o pai, a mãe, o filho, o cachorro. Né? E num momento super delicado, né? Também, não saía de casa. E eu acho que tinha uma questão de adaptabilidade ali, não pela questão do home office, mas tanto pela questão da situação também, né? Tava todo mundo precisando de uma boa notícia, Exato. né? Tinha muita empresa demitindo, então o fato da gente estar fazendo alguns reconhecimentos nesse contexto, assim, foi uma coisa para o time muito energizante. Legal, legal. É bacana isso. E você acha que na questão da pandemia,
ela impulsionou algumas outras iniciativas que vocês tinham guardado ou não? Ou vocês, igual o exemplo do baldinho, vocês conseguiram transformar, pensar, repensar em outras formas para aterrissar essas ideias aí de reconhecimento? Eu acho que a pandemia, ela acelerou algumas coisas, acelerou algumas mudanças de comportamento, né? Então, falando, por exemplo, do trabalho híbrido, ela consolidou sementes Uhum. que a gente já vinha plantando há algum tempo, né? Então, consolidou o nosso modelo híbrido, consolidou o uso de ferramentas de colaboração remotas, que talvez a curva de adoção Seria um fosse um pouco pouco mais mais longa, sim. lenta, Então, nesse sentido, eu acho que sim. Mas ela também colocou uma pressão muito grande nas pessoas, né? Falando do lado emocional. Então, a gente passou a ter uma aceleração dos problemas de saúde mental que a gente não via na empresa antes da pandemia, na nossa empresa, né? Uhum. Aconteciam, sim, mas não na escala que a gente vê depois, tá? Uhum. Então, eu acho que o isolamento, as perdas, né? O luto, muitas vezes o luto não vivido, né? Tudo isso gerou uma sobrecarga que as pessoas ainda estão reaprendendo a lidar. Sim. A gente já tinha uma boa base de apoio, então a gente tem um apoio psicológico no nosso ambulatório médico, né? A gente tem um apoio de terapia breve no ambulatório. A gente, na nossa assistência médica, faz reembolso de terapia Uhum. mesmo, né? Mais prolongada. A gente faz acompanhamento dos casos críticos. E a gente tem trabalhado bastante para reduzir o estigma sobre o tema de saúde mental. Então, a gente faz lives, a gente trabalha muito também com os grupos de afinidade, o tema de inclusão e pertencimento, porque isso também afeta muito a saúde mental, né? Sim. Os grupos minorizados, eles sentem essa pressão, às vezes, de outra forma, de maneiras que a gente não imagina, né? Então, são sofrimentos que não têm visibilidade até que você dê voz para essas pessoas falarem. Então, a gente tem buscado dar voz e ouvir. Sim. Então, a gente tem feito muitas agendas, né? Dedicadas para isso. Até recentemente, a gente divulgou o último vídeo dos nossos grupos de afinidade relacionado à comunidade LGBT+, e foi muito emocionante. Foi um vídeo falando de empatia. Para quem quiser saber mais, né, tem no meu LinkedIn, publicações recentes lá. Ó, eu sugiro seguir a Soraya, é conteúdos riquíssimos e a gente vai colocar o link desse vídeo que você falou aqui na descrição do vídeo também. Ai, que legal, pessoal, vale a pena. Só preparem o lenço, porque infelizmente a gente ainda tem uma realidade muito dura aqui no Brasil, né? Mas tudo isso para dizer que as pessoas convivem com traumas invisibilizados, Sim. né? Então, vai muito além. E dar espaço para as pessoas falarem sobre o que elas estão vivendo, ou dar apoio, né? Às vezes as pessoas também não querem falar. E como é que a gente dá apoio? Como é Uhum. que a gente mapeia o que está acontecendo, né? Muitas vezes também a pessoa fica com medo de abrir para a empresa o que ela está vivendo. Então, você tem um profissional que teve uma queda de desempenho, aí o gestor vai com aquele olhar simplista, né? É o meu melhor profissional. A gente teve um caso agora recente, uma das melhores profissionais da área, incrível, estava mapeada para promoção, do nada teve uma queda de performance absurda. Numa Caramba. empresa que não tem um preparo da liderança para um olhar mais humanizado, desengajou, vamos desligar, né? Uhum. A liderança estranhou, achou esquisito, né? Falou, nossa, ela tá com um comportamento depressivo, não abre mais a câmera, tá evitando as agendas presenciais, alguma coisa tá estranha. Vamos chamar para conversar. Caiu muito a produtividade. Chamaram a colaboradora para conversar. A mãe tá passando por um tratamento de câncer. Ela não tinha contado para ninguém, realmente está, né, num estado depressivo. E aí, pessoal, né, o que é a coisa humana a se fazer, né? O que você precisa? Você quer tirar uns dias de férias? Faz sentido você ir ficar com a sua mãe? Você quer trabalhar de lá? Uhum. Se você ficar full remoto, né, por alguns meses, isso te ajuda? Então, a gente está testando, indicamos para ela conversar com a psicóloga. Então,
entender qual é o papel da liderança num contexto em que você tem alguém do time que precisa de apoio, é um dos papéis da gente, né, como área de RH. E faz total diferença, né? Essa questão do acolhimento e não deixar passar despercebido, né? Porque é uma baita de uma profissional que está performando super bem. Aconteceu algum problema ali e às vezes você vai tirar aquela profissional só porque aconteceu aquilo sem identificar o que realmente aconteceu, né? Essa questão, gostei muito quando você falou a questão de escutativa, né? Interna é super importante, né, Soraya? E o que a gente percebe é que quando a gente ajuda as pessoas nos seus piores momentos, quando a gente acolhe e de fato consegue ajudar, essa experiência de apoio no pior momento, ela cria um vínculo. É um vínculo tão forte, tão profundo, tão duradouro, que transforma a relação daquela pessoa com aquela organização, sabe? A gente tem vários casos na empresa. Então, isso transforma o nível de engajamento, de longevidade daquela relação, de lealdade, né? Então, é um investimento que, além de tudo, tem muito retorno. As empresas deveriam olhar para isso de uma forma, assim, com um olhar de capitalismo consciente, sabe? Exato. Eu gosto muito desse tema. Assim, quando a gente está falando de experiência do cliente, experiência do colaborador, sempre vem a tagzinha aí, capitalismo consciente. Muito legal. E quando a gente fala da experiência do cliente, geralmente o pessoal fala, a experiência do cliente, experiência do colaborador são metades da mesma laranja, né? Qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo. Eu concordo muito. Você sabe que há uns anos atrás, a gente estava fazendo pesquisas de... A gente sempre fez muita pesquisa interna, né? Pesquisa de ranking, pesquisa de clima. A gente tem muita solidez na gestão de engajamento. E fazendo pesquisa de marca, pesquisa com consumidor, alguns anos atrás, a gente identificou que as pessoas não estavam vendo fora o que a gente via dentro. Uhum. Que a gente tinha um calor enquanto organização dentro que a gente não estava conseguindo comunicar para fora. E isso ajudou a gente a repensar a nossa estratégia de marketing e de marca, né? E eu acho que a gente avançou muito e hoje eu vejo uma unicidade muito maior, né? A gente tem um embaixador da marca hoje que representa muito, assim, esse amor que a gente tem na nossa cultura, no nosso DNA, né? E a gente trabalhou muito inovação nos últimos anos e a nossa comunicação hoje nas mídias sociais traduz muito essa leveza, essa jovialidade da marca. Então, a gente conseguiu construir mais essa unicidade, né? A gente começou a fazer conteúdo no TikTok há menos de um ano e a gente já é, no nosso setor, a líder, né? A que tem mais seguidores, mais engajamento. Para quem não conhece o nosso canal no TikTok, pessoal, imperdível. Tem conteúdos divertidíssimos, Vai assim. ter o link também aqui. Mas, então, buscar essa unicidade, né, num primeiro momento, até no que a gente comunica, com consistência, eu acho que faz muito sentido, traz muito valor, e depois isso tem que ser entregue na experiência. Então, a gente está o tempo inteiro buscando fechar os gaps, né? Os gaps entre o que eu comunico e o que eu entrego. E é um trabalho constante. Infinito. Né? Sim. Infinito, super desafiador e delicioso de fazer. Porque também, se fosse fácil, não ia ter graça, né? Exato. Mas aí, a jornada de EX é exatamente essa. Por isso que tem método, né? E aí, a gente aprende muito com o CX. A gente bebe muito, porque são os mesmos métodos, né? Então, aí tem um olhar para... Quem são as personas, assim como a gente olha para quem são as personas do cliente, quem são as personas do colaborador, né? Quem é o colaborador de hoje e para a cultura desejada, quem são as personas que eu quero atrair também, né? Qual é a jornada? Quais são os pontos de atrito? Quais são as dores? Quais são as dores que eu vou priorizar, né? E aí, qual que é a minha matriz de decisão aqui de investimento? O que eu tenho de dor, o que eu tenho de retorno em cada ponto, o que eu vou fazer primeiro, como é que eu olho isso em dados, que métricas eu vou impactar e executar, né? Legal. Então, são trabalhos que tem muito a aprender um com o outro, muito a trocar. A gente tem evoluído, inclusive, no sentido de buscar sinergia de ferramentas.
Então, hoje a gente está trabalhando muito próximo, né? A gente faz programas de embaixador de CX. O que disso faz sentido trazer para EX, né? É a gente que Legal. opera junto. O que daqui faz sentido beber da fonte? Então, eu vejo que caminham muito juntas, tanto cultura e marca, quanto o CX e EX. Muito legal. E quais as tendências que você vê hoje pro mercado de EX? Bom, eu vou falar de tendências para o mercado de trabalho, porque EX no Sim, final, é né, isso, é né? sobre pessoas e é Exato. sobre trabalho. Tem uma que eu acho que já está acontecendo, tem a ver com tudo que a gente conversou, que é o seguinte: tem uma reflexão até que a gente parou muito para pensar a partir da pandemia, principalmente, que é as pessoas hoje elas querem ser vistas como pessoas e não mais como empregados. Uhum. E isso tem a ver com um estudo do Gartner, que ele lançou, inclusive, durante a pandemia. E eu estudei bastante essa metodologia e a gente tem trabalhado com ela aqui na Lelo, né? E quando a gente olha para essa nova proposta de Employee Value Proposition, né? Quando a gente constrói esse novo modelo de proposta de valor para o empregado, olhando para ele como pessoa, são outras preocupações. Então, você para de olhar para remuneração e benefícios, escopo, papel, né? E a gente vai olhar para outras coisas. Propósito. O que a pessoa quer, né? Ela quer propósito, ela quer conexões profundas, ela quer flexibilidade. Isso é o que as pessoas querem hoje, né? Flexibilidade radical. Ela quer crescimento pessoal. Então, são outras alavancas que a gente tem que mexer, né? Bem-estar e bem-estar holístico. Então, por que hoje é tão valorizado, por exemplo, um benefício academia, um aplicativo de meditação, um reembolso de terapia? Não é um treinamento que vai me melhorar para a minha função, mas isso já virou norma. Eu não quero falar novo normal, você viu, né? Eu tô escapando. Você controlou bem. Eu tô tentando escapar. Mas isso virou padrão. Sim. Por quê? Porque as pessoas não querem, elas não esperam mais das empresas só ferramentas de desenvolvimento delas enquanto colaboradores. Mas como humanos, né? Como seres humanos. Exato. Conexões profundas. Será que eu deveria esperar isso do trabalho? A gente sempre esperou. Sim. A gente sempre fez amigos no trabalho, a gente sempre fez relacionamentos no trabalho. Não sei você, eu conheci o meu marido no trabalho. A minha mulher eu conheci através do trabalho também. É muito comum, a gente passa muito tempo no trabalho. E como é que a gente constrói conexões profundas no trabalho em um trabalho 100% remoto? Será que isso é possível? Sim. Né? Então, quando a gente reflete sobre essas expectativas das pessoas, isso vira um direcionador muito importante de como construir essa experiência, essa jornada do colaborador. E para mim isso foi um insight assim muito relevante. Eu acho que essa é uma tendência que já está rolando, né? É um futuro que já está espalhado aqui no presente. Já tem muita empresa fazendo isso acontecer. Eu acho que tem outras coisas sendo olhadas e sendo aceleradas. Então, a gente está acompanhando os testes com a semana de trabalho de 4 dias. Sim. Eu tenho dúvidas, mas é uma coisa que eu estou acompanhando com bastante curiosidade e interesse, né? Mas eu acho que é bem desafiador aplicar isso para diferentes perfis de empresas, portes e afins, né? Mas eu acho bem interessante o tema. A gente tem outras mudanças que vão acontecer no mundo do trabalho, por exemplo, a gig economy, né, que já está acelerando cada vez mais fora do Brasil, a internacionalização dessa prestação de serviço. Então, as empresas começam a perder profissionais aqui no Brasil que estão prestando serviço para fora ou, né, mudando. Então, para atender demandas em outros países, como é que isso afeta, né? Muito ligado ao aspecto humano mesmo, né? Do próprio colaborador, aquele candidato, a buscar uma melhor qualidade de vida, né? Ou local, ou, não sei, benefícios, né? Exato. Perfeito. E a gente tem a nova onda de avanços da tecnologia.
né? Exato. Então, quando a gente fala da inteligência artificial, da bola da vez, né? Mas do metaverso, a bola da vez do ano passado, isso também vai mudar muito a nossa forma de trabalhar, a nossa experiência de trabalho no geral, né? Eu estava no South by Southwest desse ano e um dos assuntos foi o IA, ele vai ser meu sócio, meu estagiário ou meu competidor, né? E eu acredito que o IA começa como um estagiário, evolui para ser um sócio, e que a gente vai trabalhar ali colaborando com ele, né? Cada vez mais. E isso muda a nossa experiência de trabalho e eu acho que de uma forma positiva. A gente consegue se livrar um pouco daquele trabalho chato, né? E tem um trabalho mais estratégico ali também, né? Isso, com mais flexibilidade. Aí sim, talvez viabilizando melhor uma semana de 4 dias, porque você consegue ter ganhos de produtividade expressivos, né? Falando de metaverso, a mesma coisa. Eu falo de construir conexões profundas e a dificuldade de fazer isso no trabalho remoto. Mas com o avanço de tecnologia, talvez isso seja possível no futuro próximo. Morar em outro lugar e ter uma experiência de convivência próxima, semelhante a uma convivência presencial. Hoje não é a mesma coisa. Eu tenho time remoto, eu tenho gente do meu time que mora na Alemanha, por exemplo. E as pessoas morrem de vontade, de saudade de se encontrar. Ah, sim. Eu fiz um team building, o que eu mais escuto do meu time, a gente foi acampar, foi super divertido. E o que eu mais escuto do meu time é, quando vai ser o próximo? Então, o trabalho remoto, ele é incrível, as pessoas adoram, conseguem estar mais próximo dos filhos que estão crescendo, da família, morar onde elas gostam, mas a convivência próxima com os colegas de trabalho faz falta. Ah, com certeza. E isso que eu ia te perguntar, em relação a fortalecimento da cultura corporativa, qual é essa diferença, né? Quais estratégias que vocês utilizam para manter forte essa cultura, mesmo as pessoas estando, às vezes, totalmente remotos ou híbridos? Como vocês fazem? Trabalhar a cultura é sempre um desafio, Sim. né? A gente já teve formatos muito diferentes de trabalhar a cultura. Então, quando eu entrei na Lela uns anos atrás, a gente fazia um mega diagnóstico, aí fazia um mega planejamento e, nossa, um roadmap gigante, 1000 planos, e embaixadores, e patrocinadores, e líderes de frente, e ficava aquele negócio cascata para executar, e indicadores, gestão. E hoje eu olho para a cultura de uma outra forma. A gente olha muito com uma visão incremental. Legal. Então, o que a gente vai fazer agora para dar o próximo passo? O que a gente quer movimentar e como que a gente estimula o movimento para o lado que a gente acredita que é importante agora? Então é centralidade no cliente? Vamos colocar energia aqui. Vamos criar um ritual novo, vamos criar um reconhecimento novo, vamos criar um fórum de escuta, vamos medir, né? Então, nesse momento, a gente vai olhar de novo para a inovação. Vamos dar uma fortalecida nisso. Então, sem coisas mirabolantes em que a gente perde, às vezes, mais tempo planejando do que executando. Sim. Então, acho que essa foi uma primeira mudança de abordagem, assim, como a gente influencia a cultura. E é um assunto que não acaba, né? Porque é constante. Eu acho que é muito o que você falou. A gente sai de um modelo mais waterfall lá atrás para um modelo mais de agilidade, mais de você ver a situação atual e aplicando ali. É lógico que tem que ter uma espinha dorsal, né? Conduzindo o fio condutor ali, mas sempre tem que ficar atento com isso, né? A gente acabou de fazer uma revisão de propósito. Exato. Então, eu acho que quando você olha para essa essência, você consegue fazer uma reflexão com mais profundidade, né? E eu acho que isso era uma coisa que a gente estava precisando fazer, né? A gente testou muito a aderência, porque mais importante do que ter um propósito bonito é ter um propósito que inspire as pessoas. E aí, a partir disso, a gente começou a repensar em camadas. Então, a gente repensou a proposta de valor para o colaborador, a gente repensou employer branding, a nossa estratégia. Isso tem vários desdobramentos para EX,
E a gente está reconstruindo as personas, a gente está reconstruindo o olhar para jornadas, para a voz do colaborador. Então, isso foi um grande start e tem um trabalho semelhante de desdobramento acontecendo em marketing, né? Então, como eu falei, eu acho que tem um caminhar junto aqui também de cultura e de marca, né? E tem o timing de você ecoar para dentro e para fora. A gente acredita muito em conquistar essa consistência interna antes de ecoar para fora, porque a gente não acha que a gente tem que sair contando, né, o que eu quero ser. Eu tenho que contar o que eu sou. Exato. Né? Então, a gente coloca muita energia em ser. Acho que o tema de diversidade e inclusão é um grande exemplo. Né? A gente passou vários anos sem falar muito, mas fazendo muito. Até que chegou o ponto da gente ouvir dos nossos grupos de afinidade. Por que a gente não fala mais? Já tá na hora, né? Já passou da hora, a gente tem que falar. E a gente falou, não, realmente, faz sentido, vamos falar. E aí, agora a gente está falando, né? Muito então, e eu acho que dados muito legais, assim, que a gente tem, também dos bumerangues, né? Os profissionais que vão e voltam. E a gente tem muitos, e a gente tem muitos que querem ser bumerangues. Então, acontece... Eu estava até conversando com um amigo do LinkedIn outro dia, ele falou, aqui pra gente no LinkedIn, isso é um indicador atualmente de saúde da cultura das empresas, né? O quanto elas têm profissionais que vão e voltam, porque para alguém voltar para aquela empresa é porque realmente a cultura deixou uma marca, uma experiência positiva. E a gente tem bastante essa experiência. Ela é uma empresa que marca positivamente a vida, a história das pessoas, né? E a gente tem bastante essa situação das pessoas quererem voltar, nem sempre dá. A gente é receptivo, quem teve boas experiências contribuiu com a gente gosta de manter perto. Tem várias pessoas que se tornam parceiras, clientes, depois que saem, né? Então, a gente busca fomentar essa rede. E quando tem oportunidade, por que não, né? Tem pessoas que voltam. Muito legal, isso realmente é um indicador muito bacana, né, para fortalecimento da cultura que vocês estão, para trazer um retorno de tudo que vocês fazem, né? É muito bacana. Soraya, nosso tempo está acabando, infelizmente. Ó, você vê, passa super rápido, Voando, né? Voou. Quando o papo é bom, é super tranquilo. Para finalizar, qual recado você poderia deixar aqui pro nosso pessoal que está nos assistindo, que gosta do tema de experiência do colaborador, dessa questão de impulsionar, né, as soluções para recursos humanos, para gestão de pessoas, para a área de people? Bom, pessoal, para quem gosta de EX, né, ou quer ingressar na área, minhas dicas são as seguintes, né? Eu acho que para atuar com esse tema, tem que ter um perfil de bom ouvinte e desenvolver a empatia. Então, estude, leia sobre empatia, né? O que isso significa, porque eu acho que isso anda junto com um desenvolvimento de competência muito importante para atuar nessa área, que é ser facilitador. Então, desenvolver as habilidades, né, técnicas, mas também os soft skills ali do facilitador é muito importante. Essa escuta empática, eu acho que é um dos principais, mas também conhecer as ferramentas de facilitação é muito importante, né? Gostar de estudar, porque o design tem muitas metodologias, ele evolui o tempo todo, a tecnologia está o tempo inteiro avançando, trazendo outras ferramentas, né? Outras formas de fazer de um jeito mais automatizado, mais barato. Então, assim, alguém que é curioso, que gosta de tecnologia, eu acho que traz muito valor para a atuação nessa área também. E gostar de número de gente, né? Porque você vai escutar as pessoas, mas você também tem que olhar os dados, né? Então, conjugar essas duas competências, o olhar analítico com a escuta empática, eu acho que é essencial em termos de perfil. Mas tem muito conhecimento disponível, né? Tem o nosso livro, que é ótimo. Então, acho que tem uma base de conhecimento sendo construída sobre o assunto e tem muito caminho para se formar no tema. Tem muito espaço no mercado para quem quiser atuar com o assunto. Então, eu vejo como uma super oportunidade de carreira e para contribuir dentro das organizações com essa mudança na forma de fazer o trabalho acontecer, né? Para que ele aconteça de um jeito que contribua mais com o mundo e com a felicidade das pessoas. Muito legal. Soraya, super obrigado pela sua presença. Uma aula aqui, né, pessoal? Assim, eu gosto de trazer
pessoas que realmente têm um conteúdo, mas justamente tem cases práticos para aterrissar os conceitos, né? Então, você super demonstrou isso aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e compartilhe suas redes, por favor, para quem quiser te seguir aí no LinkedIn, que eu super recomendo, tá, gente? Legal, pessoal. Meu LinkedIn é Soraya Bade, é Soraya com Y, Bade é B-A-H-D de dado e de escola. Me sigam lá, eu posto vários conteúdos sobre Alelo, sobre diversidade e inclusão. Eu sou diretora consultiva da BRH São Paulo também, então eu sou uma participante bem ativa da comunidade de RH. Vai ser um prazer dividir, continuar trocando e dialogando com vocês por lá. Show de bola. Pessoal, e para quem não segue a gente ainda no YouTube, por favor, siga a gente, aperte o sininho lá, toda quarta-feira um novo episódio ao meio-dia para vocês também. A gente também tá no Spotify, então se você vai treinar, vai fazer algum caminho aí de carro, coloca a gente no Spotify, escuta a gente também. Um super prazer e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.